Você tem medo da morte? Tem medo de ir embora e não ter nada do outro lado? Pode ser que isso aconteça, mas existem evidências demais que comprovam que há alguma coisa além. Se é o céu ou o inferno, ainda não temos como saber. Só que, naquele instante final, pessoas se encontram com divindades, parentes mortos e até melhoram repentinamente de um quadro terminal. Meu nome é Ivan Lima e hoje eu vou te apresentar as evidências mais chocantes de que existe alguma coisa depois da morte. Antes de apresentar dados e nomes, deixa eu te contar um caso. Há muitos anos, um homem chamado William Peters estava trabalhando em um hospital como voluntário quando conheceu Ron, um ex-fuzileiro naval, que estava com um câncer no estômago. Sabendo que a situação de Ron não era muito boa, o voluntário decidiu acompanhá-lo na dura jornada e começou a dedicar 3 horas por dia a ele. Entre conversas e leituras de histórias, William passou pela experiência que mudou sua vida. Em determinado dia, Ron estava semiconsciente, lutando para sobreviver, enquanto o voluntário lia passagens de um livro em voz alta. De repente, William sentiu uma espécie de força sobrenatural empurrar seu espírito para cima do corpo. E ao olhar ao redor, ele viu outro espírito, o de Ron. De acordo com o voluntário, o ex-fuzileiro naval olhou diretamente para ele, deu um sorriso e ficou com uma feição tranquila, como se soubesse o que estava acontecendo. Tão de repente quanto antes, o espírito de William retornou para o corpo. E depois de alguns minutos, Ron já não estava mais vivo. Tudo aconteceu como num piscar de olhos. E William nunca deixou de se perguntar se ele estava delirando ou se foi real. Acontece que ele não sabia na época, mas existe um nome para esse caso: experiência de morte compartilhada. Depois daquele dia, o voluntário se tornou psicoterapeuta e fundador do Shared Crossing Project, que estuda fenômenos envolvendo o fim da vida, como o de morte compartilhada e o de quase morte, que você já deve ter ouvido falar. A diferença é que, enquanto na experiência de quase morte, uma pessoa em situação crítica tem um vislumbre do que vem após o fim da vida, na experiência de morte compartilhada, uma pessoa próxima também experimenta a sensação de ir embora desse mundo. Existem histórias do tipo, desde o final do século XIX, de soldados vendo companheiros morrendo em batalha, médicos em hospitais, parentes perto de familiares internados. De alguma forma, a pessoa não vai embora sozinha e tem a oportunidade de se despedir ou mostrar-se para alguém. A expressão foi cunhada pelo doutor americano Raymond Moody em 2009 no livro Glimpses of Eternity. Durante 20 anos, ele realizou pesquisas sobre o que acontece após a quase morte e encontrou uma série de relatos parecidos, com pessoas caminhando através de túneis para uma luz brilhante, ou mesmo se deparando com espíritos. E desde sempre, Raymond nunca acreditou que essas experiências simplesmente estivessem relacionadas com uma condição do corpo humano, como a falta de oxigênio no cérebro. Até porque, como explicar uma pessoa saudável passar pela experiência de morte compartilhada? Vale lembrar também que existe outra forma de acontecer esse mesmo tipo de experiência, como quando uma pessoa sonha com a morte da outra e, ao acordar, descobre que realmente aconteceu. Um caso desse tipo aconteceu com a renomada artística Caledonia Curry e chama bastante atenção. Em 2013, ela teve um sonho rodeado por neve.
Em determinado momento, a neve começou a assumir a aparência de flores e passar pelo corpo dela, ao mesmo tempo em que ela escutou a voz da mãe. Na mesma hora, Caledônia acordou tendo certeza que a mãe havia falecido, mas não conseguia acreditar que isso fosse possível por conta de um sonho. Pouco tempo depois, a artista recebeu uma ligação da irmã, confirmando que a morte realmente tinha chegado para a mãe das duas. Não é o suficiente para você acreditar? Então vamos voltar para o Dr. Raymond Moody. Como inspiração para um de seus livros, ele teve uma conversa com um psiquiatra chamado George Rich, que ficou morto durante 9 minutos, quando tinha 20 anos. George contou que foi dado como morto 2 vezes pelo médico responsável, mas, ainda assim, voltou à vida. Isso por si só já é algo surpreendente. Só o que aconteceu durante esse tempo é ainda mais surreal. George contou que deixou seu corpo, sem saber que estava morto, e vagou pela enfermaria do hospital, achando estranho que ninguém conseguisse vê-lo. Ao retornar para o quarto, ele viu que tinham coberto seu corpo com um lençol. De repente, a sala ficou bastante iluminada e apareceu, ninguém mais, ninguém menos, do que Jesus Cristo. Antes de voltar para o próprio corpo, Cristo guiou por uma viagem através do espaço e do tempo, em dimensões que ele nunca conseguiria imaginar. Para alguns, a experiência de George é extremamente válida, mas não podemos deixar de questionar o fato de que ele já era cristão antes da experiência. Então, não é muito conveniente que ele tenha visto Jesus e não Buda, Krishna ou uma divindade de outra religião. A pergunta faz sentido, mas ela não abrange toda a experiência de quase morte. Isso porque existem vários outros casos, e o encontro com Jesus é apenas um deles. Em Life After Life, Raymond reuniu mais de 150 histórias das mais variadas possíveis. Algumas pessoas simplesmente sentem paz quando morrem. Outros saem do corpo e vão para algum lugar. Alguns caminham por um túnel escuro e outros enxergam uma luz muito brilhante ao final dele. Existem também relatos de pessoas que se encontram com outros seres, e não apenas Jesus Cristo. Pacientes que voltam ao passado, visitam um lugar muito bonito. Vamos um pouco mais longe agora. Quer ver? Lá no século XIX, a Sociedade para a Pesquisa Psíquica escreveu um artigo a respeito das visões no leito de morte. E um dos principais autores desse trabalho foi um homem chamado Sir William Barrett, que passou décadas ouvindo histórias da esposa cirurgiã sobre as coisas estranhas que acontecem antes ou depois das pessoas morrerem. Ele até escreveu um livro sobre tudo isso, mas acabou morrendo um ano antes do lançamento, em 1925. Aqui vai um caso publicado na revista Psychology Today sobre essas visões no leito de morte. Uma paciente estava em um estágio muito avançado de câncer e passou a noite bastante inquieta. Logo quando amanheceu, ela abriu os olhos e ficou olhando fixamente para um canto da sala, onde não tinha ninguém. Em seguida, ela disse com um sorriso no rosto: "Mãe, estou tão feliz em ver você." Alguns minutos depois, a mulher morreu em paz. Na década de 70, o pesquisador Carlis Ozias entrou fundo na questão sobre as visões no leito de morte para pessoas não devotas ao cristianismo. E a resposta é bem interessante. Por exemplo, na Índia, a maioria das pessoas que passam por experiências do tipo alegam ter visto deuses hindus. Na maior parte do tempo, quem aparece é o deus Yama, o responsável por julgar a pessoa depois da morte. Mas existem relatos
de Amadutas, Os Mensageiros da Morte. Certo, você pode me dizer que esses casos não passam de alucinações de pessoas que estão nos momentos finais. Só que a coisa pode ser ainda mais complicada do que parece. Já ouviu falar nas expressões melhora da morte ou lucidez terminal? Trata-se de um fenômeno que acontece com pessoas que estão muito doentes e consiste na repentina melhora desses pacientes, quase como se eles estivessem curados. A questão principal é que eles morrem pouco depois. Seria essa uma última oportunidade de dizerem adeus? De acordo com o jornal acadêmico Nervous and Mental Disease, os pacientes que passam por esse momento de lucidez repentina normalmente morrem poucos dias depois. Alguns nem chegam a tanto, apenas algumas horas ou mesmo minutos. Na Alemanha, em 1922, um caso foi tão impressionante que chamou a atenção de vários pesquisadores e serviu de base para muitos trabalhos acadêmicos. Ele fala sobre Anna Katharina Emmer, uma mulher de 26 anos que viveu em instituição para pessoas com transtornos mentais durante toda a vida. Ela não conseguia se alimentar e, supostamente, nunca falou uma palavra sequer. Antes de morrer, Ana teve a perna amputada por causa de uma doença. E os familiares foram até o hospital porque os médicos avisaram que ela não sobreviveria. Mas vejam só, mesmo nessas condições, Ana teve uma súbita melhora e reconheceu a família, como num passe de mágica. Durante 30 minutos, ela conversou com todos, demonstrando inteligência e muita alegria. Antes de morrer pacificamente, ela até mesmo cantou músicas. O caso dela é considerado bastante valioso, porque 2 médicos, bastante respeitados no país, testemunharam a lucidez terminal. Mas e para você? O que existe após a morte? Me conte aqui embaixo. E até mais. Um grande abraço. Tchau!